A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2018, quando estamos hoje concluindo os estudos sobre o livro de Levítico. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, Voto e Dízimo. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, eu quero orar por você e pela nossa pré-aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Buscamos a Ti neste momento, Pai, e te pedimos a iluminação e a direção do Teu Espírito Santo para nos dar entendimento da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a cada professor da EBD que está nos assistindo neste momento. Senhor, que todos possam receber de Ti a direção para as suas aulas em suas igrejas. Levanta, ó Pai, mantenedores para a Tua obra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a você que está nos assistindo, que tem estado conosco durante todo esse trimestre, que se inscreveu no nosso canal, deixando aqui o seu like, o seu comentário. A sua participação é muito importante para nós. Não se esqueça, se você já é inscrito, de ativar o sininho para que você possa ser avisado das nossas novas postagens. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Juntos aprenderemos cada vez mais a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, o texto áureo de hoje cita a passagem de Levítico, capítulo de número 27 e o versículo de número 32. E diz assim a palavra do Senhor: No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Para melhor entendimento deste versículo bíblico, vejamos primeiro o significado da palavra dízima, que significa a 10ª parte, tanto das colheitas como de animais que os israelitas ofereciam a Deus. Os dízimos do rebanho eram contados e inspecionados quando passavam debaixo da vara do pastor, ou seja, o proprietário contava os animais conforme iam passando para o pasto, e cada 10º animal era dado a Deus. Cada ano, os animais nascidos eram computados dessa forma. Todo 10º animal fazia parte do dízimo que pertencia a Deus. A verdade aplicada de hoje nos diz que a contribuição para a obra do Senhor deve ser feita com alegria e regozijo no coração, pois é um grande privilégio poder ofertar e dizimar para a causa do Mestre. A prática de ofertar e entregar os dízimos não foram relatadas apenas no Antigo Testamento. Encontramos o ensino da liberalidade também no Novo Testamento, e ainda hoje o povo de Deus precisa ser ensinado a contribuir, pois este é um ensino bíblico. A palavra de Deus nos diz em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando falamos sobre a contribuição financeira na obra de Deus, muitos alegam que Deus não precisa do dinheiro de ninguém para a sua obra. Negam a palavra do Senhor concernente a esse assunto e até falam mal dos pastores e das igrejas que mantêm viva essa prática. Acontece que a obra de Deus aqui na terra precisa sim das nossas contribuições financeiras para o seu sustento e manutenção. E o ato da entrega do dízimo e das ofertas é mandamento bíblico, como veremos no decorrer desta lição. O texto de referência de hoje encontra-se em Levítico, capítulo de número 27, versículo de número 1, 2, 3 e 4 e 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas,
De tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Primeiro objetivo de hoje: explicar a importância dos votos e dízimos. A introdução da lição que estamos estudando hoje nos fala que a santidade de Deus exige disciplina e padrões que o homem deve honrar e obedecer. No passado para Israel e no presente para a igreja, esses padrões são essenciais para viver em santidade conforme Deus ordena. A santificação inclui total transformação no nosso entendimento e nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade divina, conforme Romanos 12:2. E a vontade de Deus sempre foi que o seu povo vivesse afastado das práticas e dos costumes pecaminosos, especialmente quanto à imoralidade, tão comuns nos tempos bíblicos, assim como nos nossos dias. O nosso Deus é santo e Ele exige do seu povo a santidade, a separação do pecado para servi-lo. Tópico 1. Votos e dízimos. O voto particular de uma pessoa era opcional e voluntário. Já o dízimo não era opcional, e sim uma determinação da parte do Senhor. Subtópico 1.1. Os votos. O voto é uma promessa em termos solenes, voluntária, feita a Deus por uma pessoa que se obriga a realizar um ato para promover a glória de Deus, ou abster-se de qualquer ato com o mesmo fim em vista. Na dispensação do Antigo Testamento, os votos eram atos comuns, tendo até normas aceitáveis a Deus para fazê-los, conforme Números, capítulo de número 30. Um exemplo claro no Antigo Testamento é o voto do nazireado, conforme Números, capítulo 6, versículo 1 ao 21. O nazireu era um indivíduo que fazia um voto especial a Deus por um período de devoção extraordinária a Ele. Era um voto público e dava-se por um determinado tempo. Havia 3 restrições nesse voto. Primeiro, a abstinência total a tudo relacionado com o vinho e as uvas. Segundo, a proibição de cortar seu cabelo durante o período de voto. E terceiro, a proibição à aproximação de um cadáver. Ao fazer tudo isso, o nazireu separava-se e consagrava-se ao Senhor. Depois do voto cumprido, o nazireu poderia voltar a viver a sua vida normal. Não devemos fazer votos impensados ao Senhor. As Escrituras advertem aos fiéis acerca dos votos imprudentes, conforme Eclesiastes capítulo de número 5. Ninguém é obrigado a fazer um voto a Deus, mas, se o fizer, tem a obrigação de cumprir. Diante de uma grande necessidade ou urgência de uma resposta divina, podemos simplesmente orar, invocar o nome do Senhor e aguardar dele a resposta que precisamos, segundo a sua vontade. No entanto, quando tivermos de fazer um voto perante o Senhor, devemos fazê-lo com discernimento e decididos a cumpri-lo, pois melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Está escrito em Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 5. O voto impensado pode trazer consequências amargas a quem o faz. Vejamos um exemplo bastante conhecido na Bíblia Sagrada. É o exemplo de Jefité, um dos juízes de Israel, de origem humilde, filho de Gileade, de uma prostituta, expulso de casa pelos seus irmãos por causa desta ilegitimidade. Juízes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Esse homem tornou-se fugitivo, sendo desprezado e ignorado pela família e pela sociedade. Apesar de tudo isso, Jefité tinha características que agradavam a Deus, como o fato de ser valente e valoroso. Posteriormente, engrandecido aos olhos de Israel por suas qualidades e procurado pelos anciãos para chefiar a batalha contra os filhos de Amon. O grande desejo de alcançar uma vitória esmagadora levou Jefité imprudentemente a fazer um voto ao Senhor. Está escrito em Juízes capítulo de número 11 e o versículo 30. E Jefité fez o voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão,
aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Esse foi um voto precipitado, desnecessário, pois o Senhor já havia confirmado a vitória nessa batalha, conforme Juízes capítulo 11, versículo de número 29. Aprendemos aqui que não devemos abrir nossa boca em vão diante do Senhor. Temos que ter cuidado com as palavras pronunciadas diante do nosso Deus e temos também que confiar mais em suas promessas feitas a nós. Deus cumpriu sua palavra ao dar vitória a Jefité e, ao regressar à sua casa, a primeira pessoa que lhe saiu ao encontro com grande alegria foi a sua filha. Imediatamente Jefité lembrou-se do voto feito ao Senhor e entristeceu-se muitíssimo, porque tinha agora que cumpri-lo. O comentário da revista aqui do professor diz que existem duas correntes de interpretação sobre esta passagem bíblica. Aqui Jefité sacrificou a filha, literalmente, e a outra corrente defende a manutenção da virgindade dela para sempre. A maioria dos estudiosos recentes concorda que não houve naquele voto sacrifício humano, pois Jefité era conhecedor da lei e, pela lei, o sacrifício humano foi expressamente proibido por Deus. Tal oferta seria uma abominação ao Senhor. Acreditam que sua filha foi simplesmente dedicada a Deus para viver uma vida de solteira perpetuamente virgem, ou seja, consagrada a uma vida de celibato, como os versículos de Juízes 11, 37 a 39 demonstram. A grande lição que aprendemos aqui é que não devemos ser precipitados diante do Senhor fazendo votos impensadamente. Não somos obrigados a fazer votos, eu repito aqui, para alcançarmos o favor de Deus. Mas, amados irmãos, se fizermos um voto, somos obrigados a cumpri-lo fielmente, porque Deus é fiel e cumpre com a sua palavra. O padrão de Deus não muda e temos que entender a seriedade de um voto feito ao Senhor para cumpri-lo fielmente. Outra coisa que nós não podemos fazer de forma alguma é tentar barganhar com Deus ao fazer um voto, propor uma espécie de troca como se tivéssemos condições de pagar um favor, uma bênção concedida. Tudo o que oferecermos ao Senhor deve ser com o coração sincero, com alegria na alma, por tudo o que Ele é em nossas vidas. Não se preocupe, porque as bênçãos sempre seguirão aqueles que creem. Tem muita gente por aí sofrendo sérias consequências por não ter conseguido cumprir um voto precipitado feito em alguma época na sua vida. Subtópico 1.2. As bênçãos pela obediência. Segundo o Antigo Testamento, a lei foi dada ao povo de Israel para que vivesse de acordo com a vontade do Senhor e fosse abençoado. Mas, se o povo não obedecesse à vontade divina expressa na lei, a desobediência lhe atrairia a maldição em vez da bênção. O capítulo 26 de Levítico enumera uma série de bênçãos, do versículo 1 ao 13, e também de maldições, versículo 14 ao 43, prometidas, respectivamente. As bênçãos eram alimento em abundância, saúde, vida longa, fecundidade e uma descendência numerosa. A maldição relatada ali naquela passagem bíblica consistia em morte, enfermidades, esterilidade, a seca, a fome, a guerra e a dispersão. A vontade de Deus sempre foi abençoar o seu povo, mas a desobediência impede as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Aprendemos aqui que a obediência não é um privilégio, e sim uma necessidade constante, pois é um meio pelo qual o cristão pode conhecer a vontade de Deus. Jesus disse que ele não buscava a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, demonstrando total obediência. Você já parou para pensar em quanto sofrimento existe à nossa volta provocado pela desobediência? Desobediência a Deus e a sua palavra
desobediência aos pais com consequências terríveis, desobediência à liderança da igreja, desobediência às leis de trânsito, desobediência às leis dos homens, à moral, à ética e tantas outras situações que têm deixado esse mundo em um perfeito caos. Os padrões de Deus não mudam e a obediência está acima de qualquer sacrifício. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedeçamos, pois, a palavra de Deus para assim fazermos a sua vontade. Subtópico 1.3. Os dízimos. Os dízimos e as ofertas são um ato de fé e também uma forma de louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. É explicado com clareza na Bíblia que toda a riqueza pertence a Deus. Salmo 24, versículo de número 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo o que usufruímos vem do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Salmo de número 115, versículo 16, Jeremias 27, 5. Nós somos apenas mordomos dessas riquezas, administradores de tudo o que o Senhor nos tem dado, e Ele espera de nós o exercício dessa mordomia, desse cuidado. Diz aqui na nossa revista sobre o pagamento de 1/10 parte ou dízimos. É uma doutrina da palavra de Deus e muito questionada por aqueles que não servem ao Senhor, mas aceita com alegria por todos aqueles que, com um coração sincero, servem a Deus e são alcançados pela sua benevolência e liberalidade. O dízimo fundamental era denominado dízimo do Senhor, conforme Números 18, 21, 29, porque servia para sustentar os serviços da congregação. Levítico capítulo 27, versículo 30 diz: também todas as dízimas da terra, tanto o grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Esses dízimos eram entregues aos levitas. Nenhum israelita tinha qualquer opção quanto a isto. Um homem que não pagasse o dízimo estaria roubando ao Senhor. Malaquias capítulo 13, o versículo de número 8, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Esses dízimos eram destinados ao sustento da casa do Senhor, dos sacerdotes e levitas, assim como ajuda às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros e pobres. Desde o Antigo Testamento, Deus vem ensinando a liberalidade, tanto aos bens materiais quanto aos bens materiais ao seu povo. Diante da necessidade de se construir o tabernáculo, Deus pediu ofertas voluntárias ao povo, conforme Êxodo capítulo 35, versículo 21. Isso significa que, embora fosse o desejo de Deus estar entre o seu povo, Ele queria ficar no meio de um povo que também desejasse a sua presença. A liberalidade de Israel foi tamanha que alcançou o propósito de Deus, de maneira que o Senhor proibiu o povo de ofertar. Êxodo capítulo 36, o versículo de número 36. Porque em pouco tempo já tinha mais do que o suficiente para a construção do tabernáculo, chegando a sobejar. Quando ensinamos ao povo a importância e a aplicação das ofertas na obra de Deus, a voluntariedade toma conta de todos os fiéis, daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Êxodo capítulo 35, versículo de número 29. Isso agrada ao Senhor e implica em bênçãos sem medida sobre toda a congregação. Segundo objetivo da nossa lição de hoje, ensinar que dizimar é honrar a Deus. Tópico 2. Dízimos no Antigo Testamento. O dízimo
é a parte do Senhor e foi dado para aqueles que exercem o ministério na casa do Senhor. Subtópico 2.1. Abraão dizimou. Muitas pessoas se negam a entregar os seus dízimos, dizendo que isso é exigência da lei mosaica no Antigo Testamento e que hoje estamos no tempo da graça, portanto não precisam mais entregar os dízimos. Acontece que a prática de entregar os dízimos é anterior à lei e nela foi apenas regulamentada por Deus. A primeira menção do dízimo na Bíblia encontra-se em Gênesis, capítulo de número 14, o versículo de número 20, onde lemos: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão separou o dízimo de tudo que havia conquistado na guerra e entregou ao rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, conforme Hebreus capítulo 7, versículo de número 2, o dízimo dos melhores despojos. Hebreus capítulo 7, versículo 4. O ato de Abrão indicava que ele acreditava que Melquisedeque tinha um verdadeiro elo com o Deus vivo. Ao entregar o dízimo de tudo quanto possuía ao rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, era como se Abrão tivesse entregado ao Senhor. O patriarca Abrão, por sua fidelidade ao Senhor, deixou-nos um grande exemplo a ser seguido, a sua liberalidade quanto ao dízimo, e não se apropriou dos bens alheios. Gênesis 14, 22, 23. A liberalidade de Abraão fez dele um homem abençoado por Deus, de maneira que sua prosperidade era vista por todos. Gênesis capítulo 13, o versículo 2. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Salmo 35, 27. Subtópico 2.2. O voto de Jacó. Gênesis capítulo de número 28, versos 20 ao 22, diz o seguinte: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja, amado irmão, que a entrega do dízimo por Jacó foi precedida de um voto ao Senhor, o que não representava uma negociação, mas o reconhecimento de que Deus é o doador de tudo nessa vida. O homem e a terra pertencem a Deus. O ato de dizimar faz parte da adoração cristã. Entregar o dízimo sem fé constitui-se em um legalismo sem fruto. Subtópico 2.3. A bênção de ser dizimista. O escritor dessa revista escreveu o seguinte aqui: é importante sabermos que a prática de dizimar não era restrita a Israel no Antigo Oriente Médio. Existia entre os gregos, egípcios e mesopotâmios, entre outros, conforme citações da literatura arcadiana. Em tais culturas, os dízimos eram pagos a deuses ou a templos, fazendo parte assim da piedade religiosa. No ano 432 a.C., as ofertas e principalmente os dízimos para a manutenção dos sacerdotes e a restauração do templo haviam cessado em Israel, Malaquias 3:9. Visto que desonraram a Deus nas coisas espirituais, Malaquias 1:6, sofreram também nas coisas materiais. Por isso Deus usou o profeta Malaquias, que levantou a voz dizendo, conforme Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O grande pecado de não contribuir com os dízimos e ofertas prevalecia entre o povo. A nação inteira era culpada disso. A acusação divina contra eles era de roubo. Judá estava roubando a Deus. Ao que parece, eles preferiam guardar mais para si mesmos
a dar o que Deus requeria. Ao fazerem isso, estavam não só roubando a Deus, mas na verdade roubando também aos levitas e aos pobres. O profeta admoesta que aquele que procede assim será amaldiçoado. Malaquias 3, 8 e 9. Porém, também declara que se eles começassem novamente a contribuir para o trabalho do Senhor, as bênçãos dos céus seriam imensuráveis. Versículo de número 10. Haveria cereais e frutas em abundância nos seus campos, o devorador seria repreendido. Versículo de número 11. Uma real felicidade encheria a terra, e os outros povos iriam reconhecer que algo extraordinário e impressionante estaria acontecendo em Israel. As palavras de Malaquias ainda têm aplicação hoje. O Senhor nos desafia: provai-me nisto. Portanto, não desperdicemos a oportunidade maravilhosa de contribuir nas nossas igrejas para o bem do reino de Deus aqui na terra. Podemos confiar que, como a Bíblia promete, assim serão as bênçãos na minha e na sua vida, abundantes no Senhor. O terceiro objetivo desta lição é mostrar a necessidade de investir no reino de Deus. Tópico 3. Dízimos no Novo Testamento. Provavelmente você deve estar se perguntando agora: e nós que vivemos no tempo da graça? Devemos entregar os dízimos também? Muitos questionam a prática das ofertas e dízimos apenas como mandamentos para o Antigo Testamento. Devido não se encontrar no Novo Testamento tantos textos acerca do dízimo como encontramos no Antigo Testamento, consideram que essa prática não é legítima para a igreja. Pensamento esse contrário ao que diz a palavra de Deus. Subtópico 3.1. O tempo da graça. Aqui diz na nossa revista que logo no primeiro livro do Novo Testamento há o registro das palavras de Jesus sobre o dízimo. Mateus 23, 23 e Lucas também registrou, Lucas 11, 42. Vejamos o que está escrito nos versículos citados. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Neste versículo bíblico, Jesus não estava dizendo aqui que o dízimo não era importante. Ele só estava mostrando que os escribas e fariseus davam importância a uma área em detrimento da outra. Lucas 11:42 diz o seguinte: Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Vemos aqui outra vez o Senhor Jesus mostrando que os fariseus preocupavam-se com o dízimo até mesmo em relação às menores ervas, o qual era pago de acordo com o que dizia a tradição e não o que dizia na lei de Moisés, pois a lei falava de pagar o dízimo de toda a produção, mas o que constituía comida era discutido. Alguns fariseus consideravam a interpretação mais estrita e contavam quase tudo, incluindo especiarias. Mas Jesus deixou claro aqui que eles estavam deixando de observar, negligenciando duas coisas fundamentais, das quais os profetas também falaram: amor e justiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8, Zacarias 7, 8 a 10. Ou seja, por mais que os fariseus se mostrassem religiosos, eram falhos no cumprimento da lei e não se davam conta disso. Os que supõem que a prática do dízimo é restrita ao Antigo Testamento precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma, a liturgia, mas não o seu propósito, a adoração a Deus, que deve ser em espírito e em verdade. O culto levítico com seus rituais já não existe, todavia, o princípio da adoração continua o mesmo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, Apocalipse 1, 6.
O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. No entanto, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Hebreus capítulo de número 5, versículo 10, Hebreus 7, de 1 a 10, Salmo 110, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O Senhor Jesus não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas a recomendou conforme está escrito em Mateus 23, 23, a parte B, que diz o seguinte: Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Nas epístolas, Paulo faz referência ao dízimo levítico para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário. Primeira carta aos Coríntios 9, 9 ao 14, Levítico 6, 16, 26, Deuteronômio 18, 1. Se o apóstolo não reconhecesse a legitimidade da prática do dízimo, jamais teria usado esses textos do Antigo Testamento. Os propósitos de Deus para os dízimos e ofertas vistos no Novo Testamento são para a manutenção das igrejas locais, para sustentar os missionários, os mestres e os pregadores, conforme Gálatas, capítulo de número 6, versículo 6, e Filipenses, capítulo de número 4, versículo 15 ao 18. Ajudar os pobres e necessitados na família de Deus, conforme Atos, capítulo 4, versículo 34 e 37, Romanos 15, 26. Enfim, para o bom andamento da obra do Senhor aqui na terra. Professor, nesse subtópico, além de apresentar os exemplos bíblicos, apresente também exemplos práticos e encontrados dentro da sua igreja sobre a finalidade dos dízimos e das ofertas e o que isso implica na adoração a Deus e na vida secular de cada irmão em Cristo, que aprende a agir com liberalidade na presença do Senhor. Subtópico 3.2: O caminho da prosperidade. Diz assim na nossa revista: Sabemos que a prosperidade espiritual é a bênção que Deus deseja para a sua igreja, e essa prosperidade é acompanhada com o prazer de servi-lo, ter saúde, ter a bênção sobre a sua família, desfrutar da comunhão com o Senhor e de contentamento. As bênçãos da liberalidade começam no reconhecimento da propriedade divina, como nós já falamos. Meus amados irmãos, não podemos esquecer que do Senhor nosso Deus é a terra e tudo que nela há. Deus é Senhor dos tempos e das estações. É Ele quem manda a chuva no tempo próprio e quem faz brotar no campo o alimento para o nosso sustento. É Deus quem nos capacita e nos abençoa com o trabalho de nossas mãos, que nos dignifica. Sendo a terra do Senhor, somos apenas mordomos dela e de todos os seus bens, inclusive da prata e do ouro, os quais pertencem também a Deus. Quando entendemos isso e praticamos a liberalidade, somos abençoados. O profeta Malaquias, ao fazer-nos a advertência sobre a liberalidade, faz uma solene proposta. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a parte B. Somente os crentes fiéis à contribuição financeira na casa do Senhor podem fazer prova de Deus e ver o devorador sendo repreendido das suas finanças e de todas as áreas da sua vida cristã. As janelas do céu continuam abertas para o crente liberal, de coração aberto, que contribui com alegria e que não mede esforços pela casa de Deus. Subtópico 3.3 da nossa revista: Semeando muito. Neste subtópico está citada a passagem bíblica de 2ª Carta aos Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. O apóstolo Paulo relacionou a lei da semeadura ao ato de ofertar.
Contribuir na casa do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas é como lançar sementes. Já a quantidade da colheita é determinada pelo número de sementes plantadas. Todos podem e devem contribuir. A igreja da Macedônia era notoriamente pobre, no entanto, pedia para ter o privilégio de ofertar, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 4. Concluímos aqui o estudo das lições desta revista do primeiro trimestre de 2018 sobre o livro de Levítico, onde aprendemos muito sobre a tipologia bíblica apontada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também sobre a regulamentação e apresentação de ofertas e sacrifícios oferecidos como demonstração de gratidão ao Senhor, ou como sinal de arrependimento e expiação de pecados, e também sobre a necessidade de obediência e santidade ao nosso Deus. O livro de Levítico é cheio de instruções sobre o culto e disposições de caráter legal e encerra uma mensagem de alto valor espiritual, na qual a santidade aparece como princípio teológico predominante. O Deus de Israel requer do seu povo escolhido a santidade diante das nações. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Todos os princípios bíblicos e estudados nesta revista são válidos também para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus. Que sejamos sábios, amados irmãos, para aplicar essas verdades no nosso ministério e na nossa vida cristã. Dica valiosa. Professor, ao ler os versículos bíblicos que são base para esta aula, solicite a participação dos alunos para a leitura, para melhor aprendizagem da Palavra de Deus. Convido você a acessar nosso blog, revistaebd.com, onde estamos disponibilizando os slides de cada lição, vídeos com os hinos sugeridos na semana pela nossa revista e também comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e abençoe a sua aula. Na nossa próxima pré-aula, iniciaremos o estudo da nova revista da editora Betel para o segundo trimestre de 2018, cujo tema é Aperfeiçoamento Cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Aprenderemos juntos sobre assuntos relacionados ao dia a dia do povo de Deus, imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Continue conosco, nos ajudando nessa obra. Ore por nós e por este trabalho. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like e o seu comentário. Se já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado das próximas postagens. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.